Olá, amigo. Por favor, inscreva-se. Um segundo para ti. Um grande favor para mim. No momento em que vi o cartão de identificação, senti o meu estômago a revirar-se. Era de cartolina grossa, cor de marfim. Do tipo que se esperaria num jantar de angariação de fundos para um deputado. O meu nome estava escrito numa caligrafia elegante. Mas por baixo, com uma caneta diferente, mais afiada. Alguém tinha rabiscado Marco. Pai por obrigação. Isso atingiu mais forte do que alguma vez esperei. 19 anos. Criei a Renata sozinho depois da mãe dela nos ter deixado quando ela tinha 5 meses. Fraldas. Turnos noturnos. Hebras. Idas à escola. Joelhos esfolados. Trabalhos a tempo parcial. Horas extras. Eu? Tudo eu. E aqui estava eu, sentado numa cadeira coberta de linho num luxuoso salão à beira do lago de Chapala. Rodeado de pessoas que não se atreveriam a conduzir o tipo de carrinha que estacionei lá atrás. Nota rápida antes de continuar. Partilha nos comentários de que cidade ou país estás a ver isto. E continuemos. A mesa da família estava cheia de estranhos. Fatos impecáveis. Mãos com manicure e olhares subtis que me diziam que eu não pertencia ali. Uma mulher do lado do noivo. Talvez uma tia. Olhou de lado para os meus sapatos e inclinou-se para sussurrar ao marido. Ambos riram baixinho. Do outro lado da mesa, um tipo com um colete de empreendedor tecnológico não tentou esconder o seu sorriso de escárnio quando peguei no cartão e o olhei por demasiado tempo. Senti como se tivesse entrado numa festa de máscaras num clube de campo e ninguém me disse que não era carnaval. Um rapaz mais novo. 2 lugares ao lado. Bufou. Acho que tiveram mesmo de incluir o porteiro. Murmurou ele. Sem saber que eu o conseguia ouvir. Não disse nada. Apenas me levantei e empurrei a cadeira para trás. Lenta e firmemente. Não precisava de uma cena. Não queria ver quem escreveu. Não queria jogar ao jogo de adivinhar quantas daquelas caras arrogantes pensavam que eu era um convidado de caridade. Alguns convidados de beneficência. Só queria sair. A Renata estava do outro lado do salão com os seus novos sogros. Ela estava deslumbrante. Vestido de seda branca. Cabelo em ondas suaves. O seu sorriso fácil e pleno. Estavam a brindar a algo. A rir-se. Como se nada no mundo estivesse errado. E talvez nada estivesse. Talvez eu realmente já não pertencesse ali. Talvez o capítulo tivesse terminado e eu não tivesse virado a página. Virei-me. Nem sequer disse adeus. Não queria chorar à frente daquelas pessoas. Não queria dar-lhes essa vitória. Foi então que a música parou. Ouvi o microfone crepitar. O murmúrio da sala apagou-se como se alguém tivesse desligado o interruptor. Virei-me. E a Renata estava de pé no meio da pista de dança. Descalça. A segurar a mão do seu noivo. Não com gentileza. Estou farta, disse ela ao microfone. A sua voz não tremeu. Vamos embora. As pessoas riram-se ao princípio. Como se fosse uma piada. Mas não era. Ela largou-lhe a mão. Desceu da pista e caminhou diretamente para mim. O DJ ficou congelado. A segurar o seu portátil como se pudesse explodir. O noivo dela ficou ali. A piscar os olhos como se alguém o tivesse acordado com uma bufetada.
A Renata pegou no meu braço. Vamos, disse ela. Não ficamos. Eu não me mexi. Renata. Que raio? Explico no carro. Ela guiou-me pelo caminho. O vestido a arrastar-se por pétalas de flores e champanhe derramado. Caminhámos diretamente através daquele salão elegante, passando por convidados confusos e damas de honor a cochichar. Ninguém a deteve. Ela não olhou para trás. Eu também não. Não dissemos uma palavra durante os primeiros 40 minutos. Apenas o som da estrada. Os pés descalços da Renata a baterem contra as pétalas e o seu vestido a amarrotar-se cada vez que se mexia. A playlist do casamento continuava a tocar em loop do seu telemóvel, ainda ligado às colunas do carro. Estendi a mão e desliguei-a. Nenhum de nós protestou. Ela apanhou a saída para Guadalajara, sem precisar de indicações. A minha casa não é luxuosa. Uma cerca de arame partida. Pintura desbotada. Mas a hipoteca está paga e eu mantive as luzes acesas desde que ela foi para a universidade. É um lar. Ela estacionou junto ao passeio e não se moveu de imediato. As suas mãos ainda no volante, agarrando como se esperasse que algo a atingisse. Finalmente. Soltou um longo suspiro e olhou para mim. Vi o cartão antes de ti, disse ela, os olhos fixos em frente. Ontem à noite, no jantar de ensaio, já estava na mesa. Tu viste e ainda deixaste que o dia de hoje acontecesse? Tinha de ter a certeza, disse ela. Precisava de ver se eles realmente fariam. Eles fizeram-no. Ela tirou o telemóvel da sua pequena bolsa. Desbloqueou. Sem hesitar. Sem aviso. Ela segurou-o entre nós e reproduziu um vídeo. O áudio era claro. Demasiado claro. O pai do noivo, Alan Delgado, estava de pé junto ao bar. Gravata solta. A segurar um copo de tequila. Quero dizer, o tipo é um porteiro glorificado. Certo? Vi a casa dele no Google Maps. Mal está acima de um bairro popular. Alguém fora da câmara riu-se. Depois, a mãe do noivo interveio, não sejas mau. Ele é um zelador. Não um biscateiro. Vamos usar o título correto. Mais risos. Depois, a câmara virou-se. E eu vi o Bruno, o noivo dela, ali de pé, a sorrir. Mal posso esperar para ver a cara dele, disse Bruno, quando ele perceber que poderia ter tido o verdadeiro pai dela a levá-la ao altar. Sabes? Aquele que não limpa o chão para viver. O vídeo cortou. O meu coração não. Recostei-me no assento, a olhar para a rua escura lá fora. Tudo o que conseguia pensar era, ele sabia. Toda a maldita família sabia. E ainda assim sorriram-me na cara. O verdadeiro pai dela. Murmurei. Aquele desgraçado foi-se embora antes dela ter dentes. A Renata virou-se para mim. Rosto inexpressivo. Voz firme. Eu disse-lhes que ele tinha ido embora. Disse-lhes quem me criou. Eles não quiseram saber. Por que não me disseste isto antes de hoje? Perguntei. A minha voz a quebrar-se. E odiei que o fizesse. Podia ter ficado em casa. Ela abanou a cabeça. Porque isto não era só sobre mim ou sobre ti.
Era sobre ver as pessoas por quem elas realmente são. Eu precisava de provas. Eu olhei para ela. Então, casaste com ele só para os apanhares num erro? Eu não casei com ele. Ela abriu o porta-luvas e tirou um envelope manila dobrado. Deixou-o cair no meu colo. Nunca assinei o acordo pré-nupcial. Tive a minha própria equipa jurídica a revê-lo, a modificá-lo e a enviar uma contraproposta. Eles ignoraram-na. Por isso nunca assinei. É inválido. Abri o envelope. Dentro havia um maço de papéis. Documentos legais. Cartas autenticadas. Carimbos de data-hora. Tudo em nome dela. Tudo hermético. Tu tinhas um advogado? Eu tenho um advogado desde fevereiro. Consultor familiar. Confidencial. Abanei a cabeça. Há quanto tempo estás a planear isto? Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. Como se eu tivesse perguntado algo ridículo. Desde que comecei a construir algo que valesse a pena proteger. Franzi o sobrolho. O que queres dizer? Ela pegou no telemóvel novamente. Tocou algumas vezes e virou o ecrã para mim. Desta vez era um site. Uma página inicial limpa e profissional com o rosto dela. Arterra Biotechnology. Diagnósticos preditivos para cuidados preventivos. Essa é a tua empresa? Sou CEO fundadora. Estamos na série C agora. Avaliação a rondar os 80 milhões. Eu pisquei os olhos. Nunca me disseste. Ela encolheu os ombros. Não queria dar azar. E não queria que ninguém pensasse que cheguei aqui por causa deles. Sentei-me ali. A segurar o telemóvel como se ele pudesse queimar um buraco na minha palma. A minha filha, que costumava construir robôs com peças de torradeiras. Era agora o tipo de pessoa com quem os investidores fazem fila para se encontrar. E eu não fazia a mínima ideia. Ela guardou o telemóvel e disse: eles pensavam que estavam a casar com alguém superior. Virei-me para ela. E tu deixaste-os pensar isso? Claro que sim. Ela abriu a porta e saiu descalça para a gravilha. Eu seguia. Dentro de casa. O ar era denso. Com cheiro a couro velho e pó. Ela deixou os sapatos à porta. Como costumava fazer. Caminhou diretamente para a cozinha e tirou 2 cervejas do frigorífico. Como se ainda fosse a sua casa. E foi assim que percebi algo: ela nunca tinha ido embora. A Renata deslizou uma das cervejas pela mesa na minha direção. Depois sentou-se e começou a descolar o rótulo da sua. Como se estivesse aborrecida. Mas os seus olhos eram afiados. Focados. Como uma tempestade à espera ao largo da costa. À espera de uma razão. Ela bebeu um gole. Depois meteu a mão na sua mala de noite e tirou outra pasta Manila. Mais grossa desta vez. Mais pesada. Deixou-a cair à minha frente. Bateu na mesa com um som surdo. Abra! Levantei uma sobrancelha. Mas fiz o que ela disse. Dentro havia certificados de ações. Acordos legais. Registros de compras. Tudo carimbado e assinado. O primeiro estava sob o nome Winterlit Holdings. O resto seguia o mesmo padrão. O que é isto? Perguntei. Ela inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Essa é a minha holding. Tenho andado a comprar ações da Delgado Medical Logistics desde o ano passado. Eu olhei para ela.
Compraste ações no negócio da família do Bruno? Não, disse ela. Comprei o controlo. A minha boca secou. Quanto? 37% a partir da semana passada. Olhei novamente para os documentos. Eram limpos. Rastreados através de holdings. Algumas ligadas a Jalisco. Outras ao Panamá. É assim que eles não te viram chegar. Murmurei. Eles assumiram que eras apenas uma nerd de biotecnologia que se ia instalar no mundo deles e jogar o jogo. Eles não perceberam que eu já tinha o meu próprio. Usei os pagamentos de dividendos da Arterra e a herança que a avó me deixou. Lembras-te quando te pedi ajuda para abrir aquela conta fiduciária há 2 anos? Sim. Foi aí que começou. Empurrei os papéis um pouco para trás e recostei-me. Estiveste sentada nisto durante todo o noivado. Eu não estava sentada. Disse ela. Estava a investigar. Ela meteu a mão na mala novamente e tirou uma pasta encadernada em couro preto. Do tipo que os executivos levam para tribunal. Dentro havia folhas de cálculo. Documentos marcados a vermelho e e-mails internos. Ela espalhou-os um por um. Como peças de um puzzle. Aqui está o relatório de discrepâncias de inventário deles. Reclamaram 20,000 em perdas de unidades no último trimestre. É mais perto de 70. Aqui está a lista de fornecedores. Vê esta empresa. Yancing Supplies. A sobrecarregar a Delgado em 15%. E adivinha quem é o dono? O tio do Bruno. Aqui está o relatório de conformidade com a Cofepris. Falsificado. Mandei reauditá-lo através de uma agência independente. Olhei para a confusão. Posso não ter ido para a universidade. Mas sei quando algo cheira mal. E isto tresandava em cobrimentos e ganância. Ela deslizou um documento na minha direção. Eles não são apenas estúpidos. São imprudentes. E assim que isto vier a público, eles serão radioativos. Abanei a cabeça. Renata. Isto é guerra. Exato. Ela tirou 3 documentos finais. Eram acordos de procuração assinados. 2 de acionistas minoritários. Um de uma diretora independente do conselho chamada Helena Carreira. Eles detinham cerca de 12% entre eles. Mas estão cansados de os Delgado tratarem a empresa como o seu recreio pessoal. Tenho trabalhado nisto há meses. Helena concordou em apoiar-me totalmente se eu conseguisse atingir o quórum. Estreitei os olhos. Então, com o apoio dela, posso convocar uma votação executiva de emergência e ganhá-la. E precisas de mim para quê? Foi então que ela tirou um último papel. Mais curto. Simples. Um formulário de autorização de procuração. Estou a transferir-te o meu voto. Eu olhei para ela. O quê? Ainda sou acionista. Mas tu terás os direitos de voto temporariamente. Ótica pública. Eles não podem dizer que sou apenas uma ex-zangada. Mas se tiverem de te responder a ti, eles vão engasgar-se. Ela acenou. Exato. O homem que eles chamaram de porteiro. Um biscateiro glorificado. Olhei para o formulário. Porque eu? Renata? Tu és quem construiu este plano. Tu devias terminá-lo. Eu vou. Disse ela. Mas esta parte é tua. Ela inclinou-se mais para perto.
Eles insultaram o homem que manteve as luzes acesas com turnos duplos. O homem que comeu esparguete requentado ao almoço para que eu pudesse comprar kits de robótica. Gozaram com ele no clube de campo deles. Em sussurros. E agora ele vai presidir a reunião do conselho deles. Não me mexi. As minhas mãos ainda na mesa. Mas a tremer. Não de medo. De algo mais antigo. Algo que não sentia há anos. Orgulho. Talvez. Raiva. Ambas. Tu queres mesmo que eu esteja sentado àquela mesa? Eu quero que estejas à cabeça dela. Tens a certeza disto? Ela sorriu. Não como uma filha, mas como um general a dar as ordens finais. Nunca tive tanta certeza de nada. Peguei na caneta e assinei. Ela fechou a pasta e deslizou-a de volta para a sua mala como se nada de sísmico tivesse acontecido. A reunião é na quinta-feira. Disse ela. Prepara-te. Veste um fato a sério desta vez. Eu não tenho um fato a sério. Terás. Ela acabou o resto da sua cerveja e atirou a garrafa vazia para o lava-loiça com um tinido limpo. Depois, dirigiu-se para o quarto de hóspedes como se ainda vivesse aqui. Como se fosse apenas mais uma noite de regresso da universidade. Fiquei na cozinha. As mãos espalmadas na mesa. Os papéis espalhados à minha frente. A perceber até onde ela tinha ido para me proteger. Não com lágrimas. Não com abraços. Com alavancagem. A minha menina não precisava de ser salva. Ela voltou com um plano para queimar o lugar. Na quinta-feira de manhã. A Renata tirou-me um fato cinzento carvão. Ainda envolto em plástico. Feito à medida. Agradeces-me depois? Disse ela. Parecia rígido. Demasiado limpo. Nunca tinha usado nada assim. Estava habituada a calças de lona de trabalho e botas que aguentavam a queda de um elevador. Mas vesti-o. Abotoei-o e atei os sapatos de couro que ela deixou à porta. Quando me olhei ao espelho, não vi um porteiro. Vi alguém que eles iam arrepender-se de subestimar. Entramos na sede da Delgado Medical Logistics às 9h04 da manhã. 4 minutos depois de a reunião do conselho ter começado. A Renata não bateu. Empurrou as portas de vidro fosco como se fosse dona do edifício. Dentro da sala de reuniões. Todos se viraram de uma só vez. 12 pessoas. Uma longa mesa de mogno. Jarros de cristal. Blocos de notas alinhados como se esperassem o lançamento de um produto. Não um pelotão de fuzilamento. Alan Delgado sentou-se à cabeceira da mesa. Num fato azul marinho que provavelmente custou mais do que o meu primeiro carro. Ele levantou-se assim que nos viu. Não são permitidos aqui. Cuspiu ele. A Renata nem pestanejou. Lê os estatutos. Esta é uma sessão executiva fechada. Eu sou executiva? Cortou ela. Tal como o meu procurador. Ela apontou para mim. Ele parecia que tinha engolido um prego. Estás a fazer bluff. A Renata. Calmamente. Abriu a sua pasta e tirou um único documento. Apresentado na segunda-feira. Verificado pela secretária da empresa. Foste copiado. Ela colocou-o à frente dele. Vi o selo do Estado. Transferência legal de autoridade de procuração. O meu nome. A negrito. No topo. Alguém pigarreou perto do fim da mesa.
Uma das outras membros do conselho. Uma mulher de meia-idade. Colar de prata. Olhos afiados. Ela folheou uma cópia da sua própria agenda. É válido. Alan. Eu vi-o chegar. Ele sentou-se. O maxilar cerrado. A Renata virou-se para a sala. Gostaria de apresentar um novo assunto. Item de emergência. Convocação para votação executiva. Item da agenda: violação do protocolo de conformidade. Má conduta financeira e governação negligente. Metade da mesa ficou tensa. Alan riu. Uma vez. Agudo e amargo. Achas que podes simplesmente entrar aqui e dar um golpe? A Renata não levantou a voz. Não penso. Sei. Ela deu um passo à frente e abriu a sua pasta. Distribuindo cópias dos documentos com bandeiras vermelhas como uma professora a distribuir testes surpresa. Sem alarde. Apenas factos. Fraude de fornecedor através da Yensing Supplies. Ligada ao teu irmão. Sobrefaturação de quase 3 milhões de dólares nos últimos 4 trimestres. Perdas internas mal declaradas em relatórios trimestrais. Documentação Cofepris falsificada apresentada em outubro passado para garantir a expansão do armazém. Um homem começou a folhear as páginas. Outro esfregou as têmporas. Alguém sussurrou: Jesus Cristo. Alan cuspiu: isto é infundado. Então prova-o. Disse a Renata. Vota para auditar. Ele levantou-se novamente. Esta empresa está na nossa família há 50 anos. Construímo-la do nada. Achas que podes simplesmente aparecer e... O teu legado terminou no segundo em que começaste a canalizar faturas falsas através de fornecedores fantasma. Disse ela. Tu não construíste isto. Tu esventraste-o. O filho de Alan. Bruno. Finalmente falou. Não tinha dito uma palavra até agora. A sua voz era suave. Renata. Vamos lá. Isto não tem de ficar feio. Ela virou a cabeça. Olhos frios. Tu já o tornaste feio. A sala ficou em silêncio. A Renata respirou fundo e depois acenou na minha direção. O meu procurador. Marco Carreira. Está preparado para convocar a votação. Juntamente com os acionistas Helena Carreira, José Nunes e Kimberly Ruiz. Helena. A mulher de olhos afiados de antes. Levantou a mão. Confirmado. José e Kimberly seguiram-na. Isso deu-nos 53%. O rosto de Alan ficou pálido. Ele olhou para o seu irmão e para o seu sobrinho. Ambos ficaram congelados. Proponho a remoção de Alan Delgado, Walter Delgado e Bruno Delgado da autoridade executiva. Com efeito imediato. Disse a Renata. Levantei-me. Helena assumiu o controlo. Todos a favor. Mãos levantaram-se. 5, 6, 7, 8. Suficiente. Moção aprovada. A voz de Alan quebrou-se. Não podem fazer isto. A Renata inclinou-se sobre a mesa. Calma como sempre. Entregaste-me a tua confiança. Eu usei-a. Entregaste-me a tua arrogância. Eu transformei-a numa arma. Vi Alan desabar na sua cadeira. Atordoado. Bruno não se mexeu.
Apenas olhou para a mesa. Como se talvez, se não olhasse para cima, nada disto estivesse a acontecer. Então, Alan levantou-se. Última ordem do dia. Nomeação interina do presidente do conselho. Candidato Marco Carreira. Eu não me mexi. A Renata acenou-me uma vez. Levanta-te. Eu levantei-me. Votos? Perguntou Helena. Mãos subiram. As mesmas 8. Moção aprovada. Parabéns, Presidente Carreira. A sala girou ligeiramente. Mas mantive-me firme. Não sorri. Não falei. Apenas acenei uma vez e sentei-me novamente. Alan levantou-se e saiu furioso. O seu irmão seguiu. Bruno hesitou. A Renata olhou diretamente nos olhos. Isto nunca foi sobre amor. Bruno piscou os olhos. O quê? Ela pendurou a mala no ombro. Foi sobre o legado. Depois saímos. Sem desfile de vitória. Sem aplausos. Apenas saltos suaves contra o azulejo e uma porta pesada a fechar-se atrás de nós. Lá fora. No átrio. A Renata finalmente expirou. Os seus ombros caíram um pouco. Apenas por um segundo. Não disse nada. Ela olhou para mim e sorriu. Bom fato. Bom derrube. Saímos para o sol. Ao sair para o parque de estacionamento, estreitei os olhos para o céu e pensei, o que raio acabou de acontecer? Tinha gordura debaixo das unhas há 3 semanas. Agora era presidente do conselho de uma empresa multimilionária que nem sabia que existia. A Renata abriu a mala e atirou a sua pasta para dentro como se não fosse nada. Como se fosse uma terça-feira. Entramos no carro e não falámos por um minuto. O motor ronronou. O ar-condicionado ligou-se. Recostei-me e olhei pela janela. Estás bem? Perguntou ela. Sim. Só a tentar assimilar. Ela riu baixinho. Estive a planear isto durante anos. Tu só entraste há 3 dias e lidaste com isso como um profissional. Não me senti como um profissional. Senti-me como um tipo que uma vez trocou de camisa na casa de banho de uma estação de serviço entre turnos porque não se podia dar ao luxo de chegar 5 minutos atrasado. Sabes em que estava a pensar lá dentro? Disse eu. Enquanto todos estavam sentados à volta daquela mesa. Eu continuava a ver-me de volta à oficina. A limpar óleo das minhas mãos com uma toalha de oficina que usei toda a semana. A Renata não interrompeu. Fazia turnos diurnos na oficina de carroçaria. Chegava à casa. Aquecia restos. Depois entrava no turno noturno de limpeza no centro comercial. Isso durou anos. Adormecia de pé no armário de material de limpeza. Por vezes. Perdi o teu recital da 2ª classe porque fiquei a limpar vômito dos azulejos da praça de alimentação. Ela estendeu a mão e pousou-a na minha por um segundo. Nada suave. Apenas sólido. Fizeste o que tinhas de fazer? Disse ela. Senti-me em ti. Nem sabia se tinhas reparado. Ela olhou para mim. A sua voz firme. Reparei em tudo. E eu acreditei nela. Chegámos à entrada pouco depois do meio-dia. O sol estava brutal. Tirei o blazer e pendurei-o sobre o ombro. A Renata foi direta à cozinha. Tirou 2 copos e começou a enchê-los com limonada. Como se não tivesse acabado de executar uma aquisição hostil numa sala de reuniões.
Sentei-me à mesa novamente. A mesma cadeira de há umas noites. A mesma casa. Um mundo diferente. Ela veio. Deu uma bebida e deslizou outro envelope pela mesa. Mas este era mais fino. Tamanho legal. O que é agora? Perguntei. Isto. Disse ela. É a papelada final para a transferência do fundo fiduciário. Transfere Delgado para um fundo de equidade pública com cláusulas de acesso à saúde. Mantemos uma participação maioritária sob a ala sem fins lucrativos. Mas bloqueia o lucro pessoal. Tu e eu. Ela tirou uma caneta. Somos os confirmantes finais. Abri a pasta. Li o título Fundo Público de Equidade em Saúde Carreira. Tinha os nossos 2 nomes. O dela como fundadora. O meu como presidente interino. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntei. Sim. Isto não foi sobre vingança. Pai? Foi sobre virar o sistema que tentou engolir-nos. Olhei para ela e... Por um segundo. Tudo o que vi foi a menina de macacão que costumava sentar-se debaixo do balcão da oficina. A comer bolachas e a ver-me desmontar linhas de travão. Lembras-te da noite do baile de finalistas? Perguntei. Estavas a surtar no teu quarto porque o fecho do teu vestido encravou. E eu estava lá fora a arranjar o radiador de um estranho. Ela riu. Cheguei 15 minutos atrasada e ainda consegui as fotos. Não cobrei 1 cêntimo àquele tipo. Nem sequer soube o nome dele. Só sabia que o carro dele estava a fumegar e o filho dele estava a chorar no banco de trás. Lembro-me, disse ela. E lembro-me de pensar, um dia. Vou arranjar as coisas para ele também. Pisquei rapidamente os olhos e olhei para baixo. Ela estendeu a mão debaixo da mesa. Tirou um pequeno saco de roupa preto e abriu o suficiente para revelar a borda de outro fato. Cinzento mais claro. Material mais fino. Corte slim. Esse é para a próxima reunião. Ajustado à medida. Tentei recusar. Não vou viver em fatos. Renata. Ela parou atrás de mim e colocou o saco nas costas da minha cadeira. Já não estás atrás de mim? Disse ela. Estás ao meu lado. Não me virei. Não conseguia. A minha garganta apertou-se e senti os meus olhos quentes. Pressionei um nó dos dedos no canto do meu olho. Como se tivesse algo lá. Embora ambos soubéssemos que não. Ela não disse mais nada. Deixou-me sentar com aquilo. Alguns minutos depois. Sentámo-nos lado a lado e assinámos a papelada final do fundo fiduciário. Sem advogado. Sem notário. Apenas nós e uma testemunha por Zoom que mal disse 3 palavras. Quando a assinatura eletrónica final carregou e o estado da transferência piscou a verde. Recostei-me e olhei para o ecrã. Estava feito. Tínhamos acabado de entregar o Império Delgado a um fundo fiduciário que priorizaria o acesso médico. A conformidade e a transparência. Coisas que realmente importavam. E não senti como se tivesse roubado algo. Senti como se o tivéssemos reclamado. 2 semanas depois. A batida veio logo após as 11. Eu estava no sofá. A ver uma repetição de um programa de restauração de carros. A beber um ginger ale e meio adormecido quando a ouvi. Não foi alta. Apenas firme. Demasiado firme para um vizinho. Demasiado insegura para um polícia. Abri a porta de calças de fato de treino e uma t-shirt desbotada. O Bruno estava lá.
A sua camisa amarrotada. Gravata torta. Cabelo mais despenteado do que alguma vez o tinha visto. O tipo parecia não ter dormido bem há dias. Olhos injetados. Maxilar por barbear. Mãos nervosas. Como se não soubesse o que fazer com elas. Senhor Carreira. Começou ele. Voz baixa. Por favor. Só preciso de 5 minutos. Preciso de falar com a Renata. Não me mexi. Apoiei-me na ombreira da porta e cruzei os braços. Chamaste-me um adereço. Disse eu. Agora estás no meu alpendre a pedir misericórdia. A cara dele contorceu-se. Não foi assim. Eu não queria dizer aquilo. Estava bêbado. Estava a tentar salvar a face. Eu cortei. Isso é tudo que alguma vez fizeste. Ele tentou falar novamente. Mas saí para o alpendre e fechei a porta atrás de mim. O suficiente para bloquear a sua visão da casa. Deixa-me adivinhar? Disse eu. O teu pai foi congelado. O conselho votou num estranho. O nome da família a ir pelo cano abaixo. Agora estás aqui com o rabo entre as pernas. A esperar que a Renata tenha um kit de remendos. Ele baixou a cabeça. Não sabia que ela o faria realmente. Esse é o teu problema? Disse eu. Nunca pensaste que ela pudesse fazer nada. Pensaste que ela precisava de ti. Ele olhou para cima. Os olhos a saltarem para a porta. Posso pelo menos falar com ela? Não respondi. Atrás de mim. Ouvi passos suaves no chão de madeira. A voz da Renata era calma. Está bem. Afastei-me. Ela saiu descalça. De leggings e sweatshirt. Cabelo apanhado. Sem maquilhagem. Sem representação. O Bruno deu meio passo em frente. Depois parou. Ela não se aproximou. Ficou ao meu lado. De braços cruzados. Os seus olhos claros e afiados. Não zangados. Mas cansados. O tipo de cansaço que vem quando se está farto de carregar a porcaria dos outros. Não vais dar a volta a isto. Disse ela. Não aqui. Não agora. Ele acenou rapidamente. Eu sei. Eu sei. Só. Entrei em pânico. O meu pai culpa-me. Diz que eu devia ter-te parado. Diz que envergonhei a família. O teu pai envergonhou-se a si próprio. Disse ela. Tu apenas seguiste o exemplo dele. Ele engoliu em seco. Eu não assinei aquele cartão. Guru. Mas também não falei. Pensei que era uma piada de mau gosto. Mas... A Renata cortou. Tu riste. Ficaste ali e riste enquanto a tua mãe me chamava a filha do porteiro e o teu pai chamava o meu de um caso de caridade biscateiro. Podias tê-lo parado. Não o fizeste. Ele estendeu a mão para o casaco e tirou um pedaço de papel amarrotado. Eu escrevi algo. Sei que não vai consertar nada. Mas... não quero um pedido de desculpas. Disse ela. Quero espaço. Ela tirou um envelope branco do bolso da frente da sua sweatshirt e estendeu-o. Ele não o pegou ao princípio. O que é? Perguntou ele. Ordem de cessar e desistir. Disse ela. Cobre o contacto pessoal. O envolvimento profissional e qualquer tentativa de interferir com a transição do negócio.
Ele olhou para ele como se fosse radioativo. Estás a processar-me? Não, disse ela. Estou a proteger-me. E a minha empresa? Isto não é pessoal. É estrutural. Ele finalmente pegou no envelope. As mãos a tremer. Eu só pensei que tínhamos algo real. A Renata inclinou a cabeça. Eu também. Até perceber que a única coisa real entre nós era a tua necessidade de ser resgatado. Ele estremeceu. Sempre precisaste de alguém para te salvar de ti mesmo. Disse ela. Deixei de me candidatar ao cargo. Ele parecia que podia chorar. Mas não vieram lágrimas. Apenas aquele silêncio atordoado que os homens têm quando finalmente veem a destruição que ajudaram a construir e percebem que ninguém vem limpar. Ele recuou pelos degraus do alpendre. Lentamente. Não disse adeus. Não tentou novamente. A carta pendia ao seu lado. Solta nos seus dedos. Ele atravessou o passeio. Entrou num carro prateado que parecia demasiado caro para alguém que acabou de ser expulso do império da sua família e foi-se embora. Sem luzes. Como se isso o ajudasse a desaparecer. A Renata não disse nada até os faróis traseiros desaparecerem. Depois, virou-se e entrou. Eu segui-a. Na cozinha. Ela serviu-se de um copo de água. A sua mão firme. O seu maxilar cerrado. Estás bem? Perguntei. Ela acenou. Ele falava sempre como se estivesse a planear o nosso futuro. Mas na realidade era apenas o dele. Apoiei-me no balcão. Fizeste a coisa certa. Ela bebeu um longo gole. Eu sei. Queres falar sobre isso? Não. E foi isso. Ela foi para a cama. Fiquei na cozinha por um tempo. Apenas a olhar para o envelope que o Bruno deixou. Não o dela. O dele. Aquele que ele tentou dar-lhe como um cartão para sair da prisão de graça. Ele tinha-o dobrado demasiadas vezes. Como se continuasse a mudar de ideias sobre dá-lo. Atirei-o para o lixo. Onde pertencia. Uma semana depois de Bruno descer do meu alpendre. Renata e eu estávamos debaixo de uma tenda alugada no meio do Forest Park. A 3 quarteirões do duplex onde costumávamos viver quando eu tinha de esticar 300 pesos para comida e gasolina. O lugar estava cheio de miúdos do bairro. Famílias com carrinhos de bebé. Alguns idosos do lar próximo. Havia uma grande faixa azul atrás de nós que dizia Fundo de Acesso à Saúde Carreira. Cuidados acessíveis. Equidade real. Abaixo. Havia 2 mesas empilhadas com monitores de glicose. Manguitos de pressão arterial e tablets médicos pré-carregados com software de literacia em saúde. Tudo pago pelo novo braço sem fins lucrativos da Delgado. O nosso braço. Pegámos no primeiro pagamento de dividendos do 2º trimestre. Cortámos uma fatia limpa e despejámo-la diretamente para levar suprimentos a clínicas em lugares como este. Onde as pessoas sabem como sobreviver. Mas raramente recebem as ferramentas para prosperar. A Renata foi a primeira a ir ao microfone. Usava uma blusa branca. Sem blazer. Mangas arregaçadas e óculos de sol na cabeça. Como se pertencesse ali. E pertencia. Hoje não é sobre manchetes ou esmolas. Disse ela. A sua voz a ecoar pelo parque. É sobre fechar lacunas que nunca deveriam ter existido em primeiro lugar. As pessoas acenaram. Algumas aplaudiram. Um par de adolescentes junto ao campo de basquetebol parou de driblar e ouviu. Ela foi breve.
Sempre soube aterrar de forma limpa. E antes que qualquer uma destas coisas pudesse acontecer. Continuou ela. Havia alguém que trabalhou 3 turnos para manter as luzes acesas. Alguém que me ensinou que aparecer importa mais do que qualquer título. Ela virou-se para mim e apontou. Este é o homem que tornou tudo isto possível. O meu estômago deu uma volta. Eu não fui feito para isto. Mas avancei de qualquer maneira. O microfone parecia demasiado pequeno na minha mão. A minha voz soou demasiado alta no início. Depois não o suficiente. Pigarreei. Eu não sabia muito sobre negócios. Disse eu. Ainda não sei. Para ser honesto. Não sei fazer folhas de cálculo e definitivamente não falo em acrónimos. Isso arrancou algumas risadas. Mas eu sabia como aparecer todos os dias. Sabia como fazer o que era preciso. E acho que isso foi suficiente para construir algo que importa. Fui breve. E saí do microfone antes de tornar as coisas estranhas. As pessoas aplaudiram. Genuinamente. Não o tipo educado. O tipo real. Depois do evento. 3 adolescentes. Talvez com 17. Talvez mais novos. Aproximaram-se de mim. Uma delas. Uma rapariga com um corte à escovinha e uma sweatshirt que dizia futura engenheira. Olhou-me diretamente nos olhos e disse: nunca vi alguém como eu numa mesa de conselho antes. Não soube o que dizer. Então. Apenas acenei. Outro rapaz perguntou se podia tirar uma foto comigo. Claro. Disse eu. E ele tirou um Android todo partido que mal funcionava. Senti que estava certo. Mais tarde naquela tarde. Uma equipa de notícias local do Canal 8 transmitiu um segmento chamado Pai Mecânico torna-se presidente corporativo. Escreveram mal o meu nome no gráfico. Mas não me importei. Vi a peça da cadeira dobrável do lado de fora do centro recreativo enquanto a Renata dava uma entrevista. Ela parecia calma. Composta. Profissional. Mas não performativa. Era ela mesma. Sempre tinha sido. Quando a última mesa foi arrumada e os voluntários se foram embora. Éramos apenas nós os dois debaixo da sombra. A Renata sentou-se ao meu lado. Deu-me um pequeno envelope branco e não disse nada. Abriu. Dentro havia uma única chave e um título de propriedade dobrado. Título de propriedade. Transferência completa. Estava endereçado a ambos os nossos nomes. Olhei para ela. O que é isto? Casa nova? Disse ela. 3 quartos. Lote de esquina. A uma curta viagem daqui. A minha garganta apertou-se. Renata. Não é pagamento. Não. Disse ela. Cortando-me. Apenas uma melhoria para ambos. Olhei novamente para a chave. Parecia pesada. Embora não fosse. Mudamo-nos? Ela encolheu os ombros. Não temos de o fazer. Mas está lá se quisermos. Acenei. Ainda a tentar engolir o que estava preso no meu peito. Sentámo-nos ali por mais um tempo. Apenas a ouvir o vento e o carro ocasional a passar. Sem pressa. Sem grande momento. Apenas 2 pessoas que passaram muito tempo a construir algo do zero. Finalmente a puderem ficar quietas por uma vez. E sentia-se ganho. 1 ano depois. Sentei-me na primeira fila de um auditório polido na Universidade de Guadalajara.
A usar um sobretudo escuro feito à medida e sapatos que realmente combinavam. As luzes do palco eram brilhantes, projetando um brilho suave nas paredes de vidro e nas filas de estudantes de negócios a tomar notas como se as suas vidas dependessem disso. A Renata estava no pódio, num blazer azul marinho, o cabelo apanhado, sem ostentação, apenas autoridade. Ela não andava de um lado para o outro nem exagerava. Ela comandava a sala com uma presença calma, clara, assim como comandou aquela sala de reuniões. Assim como entrou no fogo há um ano e não pestanejou. O seu discurso chamava-se Paciência Estratégica, Vencer Observando. Ela falou sobre timing, alavancagem, controlar a narrativa. Coisas para as quais eu nunca tive nomes, mas que conhecia por instinto de sobrevivência. A audiência inclinou-se a cada palavra, pendurada nela como se ela tivesse inventado o conceito de esperar pela sua vez para atacar. Então, alguém durante as perguntas e respostas levantou-se e perguntou: quem mais influenciou a sua abordagem quando estava a começar? Ela não hesitou. Aprendi negócios com um homem que nunca foi à faculdade, disse ela. Mas ele ensinou-me custo, valor e retorno melhor do que qualquer livro de texto. A sua mão levantou-se ligeiramente. E os seus olhos encontraram os meus. A sala aplaudiu. Alguns estudantes até se viraram para me ver. Não sorri. Não acenei. Apenas acenei com a cabeça. As mãos cruzadas no meu colo. Imóvel como uma pedra. Depois, saí pelas portas laterais enquanto a Renata era cercada por professores e chefes de departamento a oferecerem café e cartões de visita. Imaginei que ela me alcançaria. O serviço de estacionamento lá fora estava movimentado. Estudantes com sonhos de startups a entregarem chaves de totas que não lavavam há semanas. Passei pelo rapaz que trabalhava no posto. O mesmo que um ano atrás. No casamento. Se riu da minha carrinha enferrujada quando cheguei. Ele não me reconheceu agora. Não com este casaco. Não com estes sapatos. Ele olhou e disse: belo carro. Senhor? Como se eu pertencesse ali. Dei-lhe uma nota de 50 e disse: obrigado. Sem quebrar o passo. O carro da cidade já estava a ronronar junto ao passeio. A Renata estava lá dentro, a acabar uma garrafa de água e a percorrer mensagens no seu telemóvel. Ela olhou para cima quando entrei. Arrasaste, disse eu. Eu sei, respondeu ela. Mas obrigada. Saímos do passeio e entramos no trânsito do campus. Nenhum de nós disse muito ao princípio. Depois, virei-me ligeiramente no meu assento. Olhei pela janela fumada e disse: não tinhas de fazer tudo isto. Ela não olhou para mim quando respondeu. Tens razão, disse ela. Não tinha. Eu quis. Passámos pela borda do campus. Apanhámos um semáforo vermelho na intersecção e sentámo-nos em silêncio. Então, eu vi-o. Um outdoor do outro lado da estrada. Por cima da estação de serviço onde costumávamos abastecer com moedas e notas. Letras brancas grandes sobre um fundo azul marinho. A integridade herda-se. Fundo de equidade em saúde carreira. Sem design sofisticado. Apenas palavras. Recostei-me no assento e fechei os olhos. Não vingança. Resolução. Era isso que eu sentia. Terias perdoado Bruno se estivesses no lugar da Renata?
Deixa a tua resposta nos comentários. E se esta história te prendeu? Não te esqueças de gostar e subscrever para mais. O YouTube escolheu isto para ti. Ok. Vamos ver se acertaram.